glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Você já parou para se perguntar onde nasce um chamado? Ou onde começa um chamado? Pois eu quero aqui, pelo Espírito de Deus, trazer aqui uma rápida palavra para você. Quando inicia-se um chamado? Eu já quero te dizer que o chamado ele começa quando Jesus lança a você um convite dizendo assim: vem. Certa vez o Senhor Jesus ele disse alguns que ali lhes ouvia: vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Certamente que ali o Senhor ele estava chamando muitos dos que ali lhe ouviam para receber a sua palavra, aprender de Jesus, compreender de quem Jesus era, do que ele pregava, do que ele ensinava. E Jesus também estava vendo ali um povo cansado. Mas um chamado, ele nasce também, ele ressurge, ele cresce, ele tem uma história na vida de quem Jesus assim chama, quando Jesus decide escolher. A Bíblia diz que muitos são chamados, todos são chamados para a vida eterna, todos são chamados para a salvação. Sendo assim, a morte de Jesus na cruz foi para todos. Mas um chamado, ele nasce quando Jesus diretamente vem até você com um chamado específico. Foi assim com alguns dos seus discípulos, aqui no Santo Evangelho de Mateus, no capítulo 18. Vou ler alguns versículos, vou tentar ser breve. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde, pois mim, e eu vos farei pescadores de homem. Eis aí um chamado. Para quê? Para uma missão. Jesus já está chamando eles para saírem de um cenário físico que era de pescador para ganhadores de alma. Então, um chamado, uma missão, ela nasce quando Jesus te chama. Irmã, e quando é que eu sei que Jesus está me chamando? Ele dá sinal. Você começa a ser transformada pelo Espírito de Deus a ser uma pessoa diferente na terra. Veja bem, os discípulos eles eram o quê? Pescadores de peixe. Você já viu algum testemunho de um doutor que Jesus disse, um médico, um cirurgião, alguém do tipo? Enfim, abandona aí e vem ser pregador do meu evangelho. Sai dessa área aí e vem pregar a minha palavra. Assim você vai identificar que Jesus ele está lançando a você um chamado. Seguindo o texto, disse-lhe: vende, pois, a mim, e eu vos farei pescadores de homem. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiante-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco. Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e os chamou-os. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, deixaram o barco e deixaram o seu pai. Recebeu o convite para um ministério. Um ministério ele nasce quando você começa a abrir mão de algumas coisas. Aqui nós estamos vendo que eles não cogitaram, eles não questionaram. A gente vai ver algumas pessoas, Jesus chamando para o chamado da obra, para ser instrumento na obra de Deus. E alguém questiona: Senhor, posso ir ali ter com meu pai? Senhor, posso avisar minha mãe? E esses homens que estavam em sua profissão específica, sendo pescadores, imediatamente Jesus lhes chama e imediatamente eles vêm
receber esse chamado. Outrora eram pescadores de peixe. E agora Jesus está dizendo: vinde após mim, que vos farei pescadores de homem. Então, um ministério nasce quando Jesus te chama. E um ministério nasce quando entra no teu coração a compreensão que algo tem que sair de cena. Algum ambiente você já... Não é que você não cabe ali, né? Às vezes a gente escuta muita mensagem, alguém dizendo assim, não cabe. Vou trocar esse não cabe por encerrou. Tinha encerrado ali aquele trabalho braçal desses homens, desses que estão agora vão se tornar discípulos de Jesus. Tinha simplesmente encerrado a participação deles ali como pescadores. Agora eles vão conhecer, eles vão aprender de um mundo que eles só conheceriam se eles abraçassem esse chamado. Abraçaram, irmã Solange? Com certeza. Imediatamente. Deixaram rede, deixaram barco, deixaram tudo, deixaram pai. E vieram para o centro da vontade de Deus. Então, um ministério nasce, um chamado nasce, quando você recebe esse chamado e você, sem cogitar, sem indagar, você, vai. Tá nascendo um chamado aí? Papai tem te chamado aí? Como é que tá aí? Tá tendo dificuldade de entender? Outra coisa, um chamado não é difícil de entender. Um chamado de Deus para uma grande obra, ele não traz bagunça. Não, Jesus ele não chama ninguém, você não vai ver muitas pessoas que foram chamadas por Jesus, eles vindo para Jesus porque um alvoroço, não, aqui simplesmente Jesus os vê, os chama, não os deixa enganado, porque o Senhor, quando ele está chamando um homem, uma mulher para uma grande obra, não, ele não vem com, né, como diz assim o nosso ditado assim, eita glória, como diz assim o nosso ditado, humanamente falando, Jesus não vem com meia boca, ele vem com a sua palavra firme e direta, vem, agora vocês não serão mais pescadores de peixe, vocês serão agora pescadores de homem. Tá nascendo um chamado aí? Quem sabe essa palavra tá chegando como resposta. Ah, irmã, tô indecisa, então Jesus não tá te chamando. Ah, irmã, não tô entendendo, então não é Jesus que tá chamando. Porque quando Jesus chama, é tudo muito limpo. É tudo muito limpo. O que tu has de passar vai ser dentro desta caminhada. Mas o chamado, ele é específico, leve, natural, sem rodeio, tanto para a salvação, quanto para um chamado ministerial. Aqui no Santo Evangelho vai tirar tuas dúvidas. Aqui no Santo Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo 18. Recebe essa palavra para o teu coração. Quando é que nasce um ministério? É quando Jesus te chama. Amém? Deus em Cristo continue abençoando você, sua vida, tua caminhada, tua casa. E até a próxima. Não esquece de curtir, tá? Curtir, compartilhar é muito importante, tá? Para que a plataforma aí, ela divulgue, né, a mensagem do Senhor através da tua curtida, tá bom?